O físico Alberto Passos Guimarães viveu a ciência como experiência intelectual, histórica e profundamente humana. Sua história passa pela militância política, pelo exílio e pela decisão de voltar ao Brasil, reafirmando seu compromisso com a construção da ciência no país. Teve atuação marcante na vida institucional e na divulgação científica, sendo um dos fundadores do Instituto Ciência Hoje e da revista com o mesmo nome, referência nacional na popularização da ciência. Autor do livro Forças da Atração, Crônicas de uma Carreira Científica no Brasil, revisita sua própria experiência como cientista, intelectual e cidadão. Nesta conversa, falamos menos de resultados e mais das forças invisíveis que mantêm alguém ligado à ciência ao longo de uma vida. Professor Alberto, é um prazer ter o senhor no Conversa BPF. E eu vou começar perguntando para o senhor qual foi o primeiro momento em que a ciência te despertou verdadeiro interesse? Olha, do que eu me lembre, eu quando tinha em torno de 6 anos, eu fiquei... foi numa época que começou-se a falar da explosão das bombas atômicas. E era uma novidade no mundo a existência de bombas atômicas e o processo nuclear. Isso falou muito em átomos. Então eu tinha nessa época uns 6 anos e perguntei à minha mãe, me lembro bem, o que são átomos? Minha mãe, que é uma pessoa que não foi muito educada, ela disse, meu filho, átomos é fácil saber. Quando você olha para o céu bem azul, você não vê umas coisinhas mexendo? Aquilo são os átomos. Então essa explicação inteiramente errada me satisfez totalmente naquele momento. É a pergunta, digamos assim, que envolve um conhecimento científico que eu me lembro ter feito há mais tempo. Depois eu relato no meu livro que quando eu tinha 11 anos, nós tínhamos um vizinho que era casado com uma prima do meu pai, já aqui no Rio, e num aniversário, numa festa de aniversário, ele começou a me explicar o que era átomo. Então, desse aniversário de 11 anos, eu não me lembro do bolo, dos presentes, não me lembro nada. Eu me lembro dessa conversa com esse tio, Pedro, quando ele puxou do bolso uma chave e, apontando para a chave, começou a descrever o que eram átomos e descrever aquela estrutura tradicional dos elétrons circulando em volta do núcleo, que eu não conhecia. Então, o fato de essa conversa ter permanecido na minha memória é uma medida do impacto que ela teve, né? Do interesse que despertou, da curiosidade. Então, são a pergunta sobre o átomo e o que era a estrutura do átomo, as aulas, entre aspas, primeiras que eu tive e que guardei na minha memória. Claro, depois, ao longo do estudo na escola, tive professores de ciência que ampliaram muito, naturalmente, os meus conhecimentos e também atraíram a minha atenção. E, finalmente, no final do segundo grau, eu tive um professor de biologia que era muito... colocava o tema de maneira muito atraente. Então, eu profissionalmente não segui a carreira biológica, mas eu creio que ele ajudou a cimentar essa minha curiosidade, esse meu interesse em ciência. Então, essas são as coisas mais antigas, os fatos mais antigos que eu acho que pavimentaram a minha caminhada nessa carreira. E esse professor foi a primeira pessoa que despertou esse interesse, além da curiosidade pelo átomo? No meados do segundo grau, eu tinha um professor de ciência, que eu não sei o nome dele mais, mas era chamado de Bomba, era o apelido dele. E eu me interessava pelas aulas. Eu sei que uma vez logo no início do ano, ele fazia perguntas e quem responder essa pergunta vai ganhar um ponto na prova, coisas assim.
E eu ganhei uma vez, o que mostra que eu estava ligado, né? Bem atento às aulas dele, ao interesse dele. O que ele disse já se perdeu naturalmente, mas eu me interessei e depois, no final do segundo grau, também eu tive outro professor que foi importante para mim. E ele ficou sabendo do impacto que isso causou na sua vida? Não. Não? Não. Nenhum desses casos. Eu depois procurei as pessoas, anos depois, para relatar que elas tinham sido importantes e marcado com ideias, né? Botaram minhocas na minha cabeça. Eu tive um amigo um pouco mais velho que eu, Roberto, que era amigo de adolescência e fez vestibular para física, isso já no final da minha adolescência, e foi finalmente até veio para o CBPF, Roberto Moreira. E o fato dele ser mais velho, alguns poucos anos que eu, estar se preparando para o vestibular, me influenciou também. Então essas são as lembranças que antecedem a minha entrada no curso de física, onde aí já cristalizava meus interesses, enfim, já era uma opção de adulto, e os antecedentes que eu consigo lembrar são esses. Nesse período que o senhor entrou para estudar, fez seus estudos, a ciência foi sempre um ponto focal do senhor? Sim. Não, aí eu estava na universidade, eu já tinha escolhido o curso de física, eu já tinha feito essa opção. Um pouquinho, na época hoje seria o ensino médio, mas na época era o colegial, né? Isso. Como é que foi o colégio dentro do colegial? Não, dentro do colegial eu tive esse professor de biologia que me atraiu, mas eu não me lembro mais o nome dele. E eu escrevi no livro aí também que um dos professores do colégio, uma vez, ele era professor, nessa época existia a disciplina de filosofia, e ele disse que não daria filosofia, mas ele se prenderia à psicologia, que era a especialidade dele. Então, na primeira aula, eu me lembro de ele ter feito uma pergunta: alguém aqui já leu na sala algo sobre psicologia? E eu tinha, meu pai tinha muitos livros em casa, então ele tinha um livro do Freud e eu já tinha lido esse livro. E aí eu fiquei quieto, não falei nada. Então o professor disse: ninguém tem nenhuma lembrança de ter lido? Ninguém respondeu. Aí o professor disse: isso é bom sinal, porque em geral, quando a pessoa procura alguma coisa sobre psicologia, é que tem algum problema. Então eu escapei dessa, porque fiquei calado. Nessa sua trajetória dos estudos, teve alguma pergunta que ficou batendo ali na sua cabeça, que incomodava ou dava um prazer em pensar nela? Não, bem mais tarde, quando eu fui escolhendo o meu tema de estudo, então isso quer dizer, eu tinha concluído a graduação e estava estudando problemas já começando um projeto de pós-graduação, em várias etapas, depois eu posso falar isso. O mistério que esteve sempre presente na minha cabeça foi por que existe atração do ímã, o ferro atrai o ímã. Então essa é uma pergunta que permanece não respondida, de certa maneira, mas um fenômeno fascinante que sempre esteve presente na minha cabeça. Então, mas isso já é uma etapa posterior, quando eu me formo como bacharel em física e começo a fazer trabalho de preparação para mestrado, doutorado, etc. Então, se houvesse essa pergunta de qual uma grande pergunta que lhe acompanhou, talvez fosse essa a resposta. Eu acho que é uma grande dúvida que paira sobre muitas cabeças, é sobre essa coisa do ímã, né?
O que se atrai, por que se repele? Exatamente, exatamente. E, aliás, sobre isso, eu tive na minha infância uns brinquedos com ímãs. Isso eu me lembro. Eu só vi um ímã atraindo um pedaço de ferro na infância, alguma coisa. E depois eu ganhei um presente que era um sarcófago com uma múmia. E a múmia entrava no sarcófago, mas quando eu mudava, dentro do sarcófago tinha um imãzinho, quando eu mudava o imã de posição, a múmia era repelida e não conseguia entrar no sarcófago. Então era um brinquedo onde eu jogava a posição do imã dentro do sarcófago e ora a múmia era atraída, ora era repelida. Eu me lembro que eu tive esse brinquedo em casa, eu brinquei com isso. E se você for ver a autobiografia do Einstein, ele diz também que o ímã, desde pequeno, foi uma coisa que o fascinou. O efeito da atração e da repulsão o fascinou. Então, muitas pessoas passaram por isso, mas poucas o estudaram profissionalmente, né? Como no meu caso, né? Professor, sobre a formação da sua carreira, sobre essa formação dos seus estudos, como é que foi formar uma carreira no Brasil? Pois é, quando eu concluí a graduação, eu estudava na Faculdade Nacional de Filosofia da UFRJ e entre os meus professores havia vários professores que eram ao mesmo tempo pesquisadores no CBPF. Então, entre eles José Leite Lopes, Jaime Thiomino, Alfredo Marques e muitos outros. E então, enquanto fazia a graduação na Faculdade de Filosofia, eu convivia com professores do CBPF. Eram os mesmos professores, alguns deles, e, por exemplo, as aulas práticas eram realizadas no CBPF, porque as instalações da Faculdade de Filosofia eram muito precárias. A faculdade estava instalada num prédio no centro da cidade de 11 andares, onde funcionavam 14 cursos, imagine, de graduação. Então era uma coisa muito apertada, os laboratórios eram precários, e aqui no CBPF, ao contrário, havia bons laboratórios. Então os professores estavam nas duas instituições e as aulas práticas eram feitas aqui no CBPF. Foi assim que foram os meus primeiros contatos com o CBPF. Foram assim. Essa sua formação, como é que o senhor conseguiu entrar no CBPF? Como é que foi a sua primeira visita ao CBPF? Bom, como eu disse, alguns professores eram do CBPF, eu já sabia disso, e as aulas práticas e até algumas aulas teóricas. O professor Moisés Luciano Vargas, que foi meu professor, ele dava aulas no CBPF. E então eu já frequentava as salas do CBPF, mesmo antes de entrar na pós-graduação. Aulas, laboratório prático, que aqui tinha, que não existia na faculdade, eu frequentava aqui. E então, digamos, eu fui gradualmente me sentindo mais e mais à vontade aqui no CBPF. E, ao mesmo tempo, no CBPF, os alunos que tinham um bom desempenho na faculdade eram candidatos a bolsas de estudo. Então, eu ganhei uma bolsa de estudo, seria hoje uma bolsa de iniciação científica, seria a denominação, porque eu tinha boas notas na faculdade. Então, eu estava no CBPF, no início, como bolsista, e isso foi natural que eu, ao concluir o curso, postulasse, ou professores me indicaram para contrato no CBPF. O que acabou acontecendo em março de 1964, eu fui contratado pelo CBPF, no início de março, né? Eu queria que o senhor resgatasse a sensação da primeira vez que o senhor entrou aqui. O que o senhor achou? Qual foi a sua impressão? Aqui o CBPF, nessa ocasião, tinha dois prédios. Um prédio
que é o antigo barracão, que era um pouco diferente, ele foi reformado ao longo dos anos, mas ele tinha um grande auditório lá e algumas salas por exemplo, tinha um vidreiro, tinha algumas salas com técnicas diferentes que eram desenvolvidas. E o CBPF alugava um outro prédio próximo daqui, onde com o tempo as aulas práticas foram se deslocando por falta de espaço aqui. Era uma coisa atraente, instalações que funcionavam melhor do que as da faculdade, no centro da cidade, professores que, no caso do laboratório experimental, dedicavam mais atenção. Foi uma transição gradual e agradável no conjunto, né? Alguns cursos, por exemplo, o curso de eletromagnetismo era o professor Moisés de Senzweig. Nós éramos apenas 3 alunos, num auditório enorme, nós 3 sentados. E éramos recebidos pelo professor no início da aula, e ele fazia aquela pergunta que nos dava câimbras, ele perguntava dúvidas. E nós ficávamos com dificuldade de me lembrar alguma dúvida da aula anterior, era um momento assim de... Nessa sua trajetória dentro do CBPF, em que momento as instituições elas foram o abrigo e o obstáculo? Estamos falando do ano de 1964, que é um ano que está na memória de todos. No final, em 1º de abril, teve o golpe militar e imediatamente ele atingiu o CBPF, porque o CBPF tinha como hábito ter um político que era o presidente, uma espécie de cargo formal, um presidente de honra, e esse não era físico, não é nada, era alguma autoridade, mas que tinha o compromisso de assinar os cheques dos professores, dos funcionários aqui. E no caso, nesse momento, o presidente era o secretário do governo federal, Darcy Ribeiro, fundador da Universidade de Brasília. E ele simplesmente saiu do país com o golpe militar e os pagamentos não puderam ser feitos porque não tinha quem assinasse os cheques. Coisas assim, práticas pequenas aconteceram e, muito pior do que isso, foram pressões sobre professores do CBPF. O diretor da UFRJ, esqueci agora o nome dele, o diretor da Faculdade de Filosofia, o professor Emildo Viana, era uma pessoa extremamente reacionária e que apoiou o golpe militar e começou a perseguir os professores, vários professores que eram professores do CBPF, procurando expulsá-los da universidade, etc. Isso começou um processo que conduziu à perda da posição do professor Leite Lopes, do professor Tiômino, os nomes mais visíveis, né, dessa perseguição. Então, o CBPF foi uma das instituições mais atingidas por essa tremenda tempestade, né, que se abateu sobre o Brasil, né? Foi nesse momento que a ciência e a política, que eram esferas separadas, se uniram para o senhor? Sim. Havia um posicionamento dos professores, um posicionamento político pelo desenvolvimento, pelo investimento do Brasil, pelo investimento em ciência. Isso dentro da política geral, é uma questão que é discutida, né? Mas aí ela se apresentou de uma maneira mais difícil. Eu, inclusive, entre esses professores que foram acusados, eu estava também. Qual era a acusação que eles usavam? Não, subversivo, comunista, era o carimbo de todos. E aí, no meu caso,
isso eu tenho documentado. Em março, em abril, houve uma assembleia no comitê mais elevado, não lembro agora o nome, não era CTC, o comitê do CBPF foi discutir uma recomendação de demissão minha. Eu tinha sido contratado um mês antes e apareceu uma sugestão de que eu fosse demitido. E esse CTC, que é o nosso colegiado, não endossou a sugestão de que eu fosse demitido. Então, esse era o ambiente de incerteza e dificuldade que se instalou aqui, né? Isso fez com que eu procurasse e começasse a planejar um afastamento em relação ao Brasil e que veio a se concretizar. Foi nesse período que o senhor partiu para o exílio? Foi um ano, um ano e meio depois eu parti para o exílio. Aqui o professor do CBPF, o professor Alfredo Marques de Oliveira, com quem eu iniciava um projeto de iniciação científica, foi muito solidário e foi muito humano nesse ponto, porque ele facilitou que eu ganhasse uma bolsa da Comissão de Energia Atômica, que era uma bolsa dada conjuntamente com a IAEA, Agência Internacional de Energia Atômica, e essa bolsa representava um estágio de 1 ano na Suécia, com recursos da Agência Científica da Suécia. Então eu me preparei para isso e fui para a Suécia e fiquei 1 ano em Uppsala, trabalhando em temas que já continham de maneira mais definitiva o problema do magnetismo. Então eu já estudei propriedades magnéticas do níquel, metal, com uma técnica que eu já tinha utilizado aqui no laboratório do CBPF, sob a direção do professor Alfredo Marques. Então eu consegui essa bolsa e depois, nos anos seguintes, o aperto sobre as pessoas aumentou e começaram a exigir para afastamento um visto. Normalmente os países exigem vistos na entrada, mas o Brasil, a partir de um certo ponto, ele só permitia a saída com o visto de saída. E não era o caso ainda nesse momento que eu fui para Uppsala. Sim. Então eu tive uma experiência muito boa de viver 1 ano em Uppsala, que é uma das universidades do século XV, a primeira universidade da Escandinávia. Me conte mais sobre isso. Como é que é essa vida fora do Brasil nessa época de 64? A vida ela é bem diferente da vida atual de qualquer brasileiro que esteja no exterior, por uma razão simples: as comunicações estão imensamente mais fáceis. Eu creio que durante 1 ano que eu estive em Uppsala, eu não dei um telefonema para o Brasil, porque era complexo, era caro, etc. Então, hoje em dia, qualquer pessoa no exterior pode se manter contato todos os dias com a família, se quiser, né? Hoje em dia é impensável isso. Impensável. Eu me lembro que um telefonema eu recebi no Natal. Eu não me lembro qual foi o ano que eu recebi um telefonema, porque era o Natal, eu fui para o Orelhão lá e para receber notícias do Brasil. Então, em termos das relações da família, eu já estava casado, mas relações com meu pai, minha mãe, tudo ficaram realmente interrompidas. E esse trabalho em Uppsala tinha um aspecto singular, é que a agência sueca de financiamento, ela oferecia essa bolsa em muitos países do mundo. Então, eu trabalhei com um grupo que tinha vários estrangeiros. Esse grupo tinha gente do Egito, da Turquia,
dos países da Argentina, tinha muitos. Eu convivi muito com um grupo de argentinos lá. Então foi uma experiência de contato com culturas diferentes que eu tive. No laboratório, nós falávamos espanhol a maior parte do tempo, entendeu? Porque o grupo de argentinos era bastante grande e eram pessoas com boa formação, os argentinos especialmente. Mas havia pessoas do Egito, da Turquia, da Índia. E foi uma experiência muito, muito importante, né? Eu nunca tinha feito uma viagem ao exterior, então foi muito rico para mim. A bolsa incluía algumas visitas a laboratórios na Europa. Então nós tivemos um laboratório em Cambridge, tivemos um laboratório na França, e tivemos um laboratório na Polônia. Então abriu muito os horizontes. E foi uma experiência muito rica. Foi através desse network que o senhor conseguiu fazer o seu doutorado em Münster? Não, o doutorado ocorreu assim. Eu estava aqui interagindo com o professor Alfredo Marques no Brasil. E também que eu tinha um projeto junto com o professor Jacques Danon, na técnica de Mossbauer, coisa que eu tinha me aprofundado aqui no CBPF. E o professor Danon tinha vários visitantes estrangeiros e teve um visitante da Inglaterra, David Bunbury, que veio aqui e era uma pessoa muito tímida, mas muito afável. E quando eu estava me aproximando do final da bolsa de Uppsala, eu escrevi para ele perguntando se ele me receberia para fazer como estudante de doutorado. Ele já tinha trabalhado comigo aqui no laboratório do professor Jacques Danon e ele me aceitou na Inglaterra, em Manchester. Então, o Alfredo Marques foi muito solidário comigo todo esse tempo. E ele me ajudou com os papéis, recomendação, etc. E eu remotamente pedi uma bolsa, essa do CNPq, creio, e a bolsa foi concedida. Então eu terminei a minha bolsa na Suécia, que era de 1 ano, e eu e minha esposa pegamos um trem para a Inglaterra. Não tinha resposta da bolsa ainda. Então nós viemos para a Inglaterra sem saber se haveria aprovação ou não. Então, entramos como turistas, eu e minha esposa, e pior, uma mala com um caixote com nossas coisas, por engano, veio para o Brasil. Então nós ficamos extraviado. Então nós ficamos os primeiros meses sem suéter, agasalho, coisas de todo tipo, esperando que esse fosse reenviado para a Inglaterra. Então recebemos, já estava frio quando chegou lá. E ficamos vivendo em condições, alguns meses, sem bolsa. Então foram coisas bem precárias. Eu conto aqui das minhas memórias que eu fui morar num bairro que estava em declínio, que 2 anos depois as casas todas foram demolidas nesse bairro. E eu morei numa casa, estávamos eu e minha mulher, e tinha um banheiro e tinha outro morador. Era um banheiro e uma cozinha compartilhados. E essa casa tinha uma coisa característica curiosa, que na cozinha eu tinha que botar uma moeda para ter água quente. E outra segunda curiosidade é que tinham vários camundongos andando pela cozinha. Essas casas... Bem típico da época, na Inglaterra. E essas casas, 2 anos depois, foram demolidas como uma reforma no bairro. Era um bairro da universidade mesmo, próximo da universidade.
Então essas casas foram demolidas todas, porque estavam já caindo aos pedaços. Então, o senhor tem essa história que, pelo exílio político, o senhor acaba indo para o exterior, acaba passando por isso tudo, e essa militância que o senhor obteve aqui foi influência do seu pai? Meu pai, parte política? Meu pai era de esquerda, isso influenciou. E na faculdade de filosofia havia uma polarização entre esquerda e direita, e na política estudantil isso era frequente. E no governo que antecedeu o golpe militar, havia uma polarização, pessoas muito contrárias aos militares e pessoas de esquerda. Claro, eu segui para a esquerda, influenciado pela experiência do meu pai também, que foi militante. E com essa experiência toda fora do Brasil, como é que foi a volta? Quando é que o senhor decidiu voltar para o Brasil? Não, todo o tempo eu tinha a ideia de voltar. Não me ocorreu permanecer no exterior. Eu fiquei na Inglaterra vários anos, 4 anos, creio, e durante esses 4 anos eu concluí o doutorado e na Inglaterra, na universidade, me deram uma posição de instrutor, ou seja, comecei a receber pela universidade para ajudar as aulas, corrigir exercícios, coisas assim. E talvez eu pudesse, certamente eu poderia fazer uma carreira na Inglaterra, mas eu não tinha vontade. E, bom, aí aconteceu também um fato que foi decisivo. Eu tive minha esposa teve um filho, então meu filho nasceu da Inglaterra. Então, essa é mais uma razão para eu voltar ao Brasil, né? E no ano seguinte do Brasil, nasceu a minha filha. Então, eu tive um casal de filhos, um em cada lugar. E eu fiz o que eu sempre teve na minha cabeça, que era retornar ao Brasil. E ao retornar, digamos, encontrei muitas coisas diferentes, mas aquele ambiente pesado que eu tinha visto antes da minha viagem continuou. Então ainda existia, ainda havia professores caçados, muitos professores tinham saído do Brasil. Então, ainda havia dificuldades e eu tinha um processo contra mim aqui, mas que foi... eu fiquei inocente, concluíram que eu não tinha cometido nenhum crime. Aí eu fui recontratado pelo CBPF, que eu estava suspenso, tinha meu contrato suspenso, e a vida... mais ou menos uma vida normal se iniciou nesse ponto. Com essa recontratação no CBPF, com a bagagem que o senhor trouxe da ciência de fora, o senhor nunca se limitou só à ciência, o senhor sempre teve um instinto de divulgar a ciência. Como é que foi a criação do Ciência Hoje? Bom, no Rio de Janeiro, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, esse BPC, tinha, durante aqueles anos da ditadura, assumido um papel muito importante no Brasil, porque era uma sociedade onde problemas de todo tipo, sociais, educacionais, etc., passaram a ser discutidos. Então, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, desde sempre, faz uma reunião anual. E nessa reunião anual, que as reuniões anuais continuaram acontecendo, eram mesas redondas, várias mesas redondas, discutiam os problemas da ciência, da sociedade, da educação, etc. E com o arroxo da ditadura, muitas pessoas procuraram esse caminho para se posicionar, para criticar, para estudar soluções aos problemas do Brasil e para criticar a falta de democracia,
a volta dos pesquisadores que tinham sido expulsos ou perdido o emprego ou expulsos do Brasil, etc. Então a SBPC foi se tornando um fórum importante de discussão, não só educacional, científico, mas também política, inclusive política no sentido bem amplo. E, por exemplo, a ponto de uma reunião anual da SBPC marcada para ocorrer no Nordeste acabou sendo proibido pelo governo federal, e a Universidade de São Paulo acolheram a reunião. A reunião estava toda planejada para uma cidade no interior, no Nordeste, e acabou acontecendo em São Paulo, digamos, por um arranjo de última hora para realizar o encontro de um lugar que não estava planejado, hotel, estava tudo diferente. Então, a SBPC foi tomando o papel de um fórum para discussão dos problemas, especialmente a liberdade dos professores, a volta dos professores caçados, etc. E dentro desse clima todo, aqui no Rio de Janeiro foi organizada uma secretaria regional da SBPC, porque a SBPC, a única atividade de grande alcance que ela fazia era essa reunião anual. Então, durante todo o ano, ela se resumia em editar uma revista de circulação muito pequena, que a SBPC tem. E aí foi crescendo a ideia de que a SBPC deveria estar presente durante todo o ano. Então, foi feita uma proposta de uma secretaria regional da SBPC no Rio de Janeiro, com atuação durante todo o ano. E o primeiro secretário regional foi o professor Roberto Leite, da UFRJ, e ele fez uma diretoria e me convidou. Por acaso, até uma irmã dele trabalhava aqui no CBPF, e um dia ela bateu na minha porta dizendo que ele queria conversar comigo. E ele, então, organizou uma diretoria e criou a SBPC regional, que não existia. Depois, isso se espalhou pelo Brasil todo. Então, hoje em dia, existem várias secretarias regionais que têm várias atividades de conferências, de discussões, etc. Então, isso era uma novidade. E esse mesmo professor, que tornou-se muito meu amigo, costumava discutir comigo vários problemas, entre eles a divulgação científica. Eu, desde a minha adolescência, eu leio divulgação científica, então eu gosto de divulgação científica. Um dos meus autores que me acompanhou na minha adolescência foi George Gamow, que é um físico alemão-americano, e que fez vários livros de divulgação. Ele fez até um trabalho com um físico brasileiro, esse Gamow, e eu era morador em Copacabana, e em Copacabana existia uma biblioteca pública mantida pela Embaixada Americana, onde havia muitos livros de divulgação, entre eles livros desse George Gamow, que eu gostava muito de ler. Então, essa ideia de divulgação científica estava bem presente na minha cabeça, e das conversas com o Roberto Leite, ele acabou fazendo uma proposta de nós criarmos uma revista. Foi a ideia dele. E aí a coisa andou, foi feito um projeto de revista, etc., etc. A SBPC nacional, passados uns anos, acabou apoiando a ideia. Nós fomos à FINEP, mas a FINEP disse que não tinha dinheiro para isso naquela época. Então, acabou sendo a SBPC, alguns anos depois, assinou embaixo da criação de uma revista, e nós aqui fizemos um grupo aqui no CBPF, ganhamos uma sala no CBPF e fizemos a discussão de artigos, etc., etc.,
acabamos na reunião anual de 1982 em Campinas, lançando o primeiro volume da Ciência Hoje. Assim nasceu a Ciência Hoje. Assim nasceu a Ciência Hoje. Então, uma escolha intelectual e política ao mesmo tempo. Isso, a crítica à falta de liberdade da universidade, isso era um elemento dos editoriais. Os editoriais eram uma parte importante e continham isso. Mas, de qualquer modo, esse projeto ele cresceu. O CBPF foi muito importante porque nós começamos aqui as reuniões. Nós começamos aqui no Bar do Manuel, de noite nós reuníamos, depois o CBPF pôs uma sala à nossa disposição, onde é o pavilhão hoje, não o antigo, um que tem ao lado, deixa eu dizer o nome, a Casa 27. Perfeito. Nós trabalhamos na Casa 27, muitos anos, e aí foi uma experiência muito interessante. Dentre os pessoas que participavam dessa diretoria, tivemos Ennio Candotti, que foi uma pessoa que deu uma contribuição excepcional à ciência e à divulgação científica no Brasil. E ele teve a ideia de criar uma revista para as crianças, Ciência Hoje das Crianças, e essa revista foi inicialmente, colegas riram, mas para as crianças, mas depois vimos que era um elemento importante para a educação científica e para estimular o estudo das ciências no Brasil. E acabou que a revista Ciência Hoje das Crianças teve um alcance muito grande, várias prefeituras começaram a comprar a revista Ciência Hoje das Crianças. Quando eu fiz um cálculo num desses artigos do meu livro, tinham sido vendidos 50 milhões de revistas aqui no Brasil. É uma coisa espetacular. E essas revistas das crianças, o governo federal comprava as revistas e mandava para as escolas de todo o Brasil. Então, nós recebíamos depois cartas das crianças dizendo que eu tenho um clube, eu criei um clube de ciência. Imagina, uma criança cria um clube de ciência numa cidade remota do Brasil e a revista Ciência Hoje pode dar apoio para isso. Foi muito bonito, muito emocionante, tudo isso. Então, dependeu muito da energia nesse segundo momento de Ennio Candotti, que foi uma pessoa extremamente ativa e criativa. E Ennio Candotti, no meio disso, resolveu criar a Ciência Hoje na Argentina. Então ele foi para a Argentina e criou a Ciência Hoy, que não era a tradução da nossa, não, era uma revista, uma revista produzida localmente, só com o mesmo título, mas com cientistas argentinos. Para a divulgação da ciência de lá. De lá, isso. Então, foi uma aproximação com a comunidade científica argentina, muito bonita. E também fruto desse trabalho. Também a Ciência Hoje também foi alvo de muitos estudos sobre a sua importância cultural, educacional, política também. Então, há 10 anos eu fiz uma pesquisa e encontrei, creio que 50 teses que tinham estudado a Ciência Hoje. Imagina. Teses que estudam o estilo da Ciência Hoje, a influência, etc, etc, etc. Então, é um objeto acadêmico de estudo, a Ciência Hoje também. Com todo esse histórico, professor, teve algum momento que o senhor pensou em poder ter seguido uma direção diferente? Não, digamos, haveria a possibilidade, por exemplo, de eu ter ficado na Europa mais anos, mas isso não chegou a ocupar muito tempo da minha cabeça, não. Foi uma decisão natural de voltar.
Não, eu não vejo assim nenhum caminho que se tenha apresentado para mim e que eu tenha discutido se eu iria ou não iria. Bom, é claro que com o tempo você trabalhando na Inglaterra, eu trabalhava com a técnica de espectroscopia Mossbauer, que eu tinha aprendido aqui no Brasil. Quando eu voltei, e depois lá na Inglaterra estudei também ressonância magnética nuclear. Então, quando eu voltei ao Brasil, eu não tinha essas técnicas disponíveis naquele momento, então eu trabalhei em problemas semelhantes de magnetismo usando a técnica de EPR, ressonância paramagnética. Depois compramos um espectrômetro de ressonância nuclear e continuamos a estudar os problemas que eu já tinha começado na Europa. E, digamos, depois que as novidades surgem, você vai botando diferentes ingredientes. Mas eu não vi nenhuma estrada assim claramente que se apresentasse e que eu não a segui. Não tenho isso em mente. Foi nesse momento que o senhor, estudando, trazendo essa bagagem de magnetismo para o Brasil, que o senhor estudou lá fora, foi em que momento que o senhor escreveu um livro sobre magnetismo, que também é um trabalho sobre a história da ciência? Bom, o primeiro livro que eu escrevi sobre a história do magnetismo é de 2005. Já é bastante... ele é bem distante dessas opções que eu mencionei aqui. O primeiro livro que eu escrevi sobre magnetismo, que é um livro técnico, surgiu de uma viagem que eu fiz, de um estágio de um ano que eu fiz em Boston, no MIT. E, por acaso, o diretor do laboratório onde eu estava publicando um livro com a Wiley, o Robert Handley, o diretor do laboratório, e eu com ele, eu achei que eu poderia também fazer um livro com essa editora. E preparando usando o material que eu usava nas aulas de magnetismo que eu dava no CBPF, eu preparei um manuscrito. Nessa época, Ivan Oliveira, que tinha sido meu aluno de mestrado aqui no CBPF, estava fazendo doutorado na Inglaterra. E ele começou a me ajudar, ele fez a parte de exercícios desse livro que eu estava escrevendo, e foi o primeiro livro que eu publiquei, assim, com uma editora, digamos, de alcance maior, foi esse dos Estados Unidos. Depois, já da volta ao Brasil, eu fiz esse livro sobre a história do magnetismo, quer dizer, esse livro que depois eu publiquei em inglês em 2005 e depois publiquei uma tradução que foi como é? Coisas da alma. Esqueci agora o nome. Enfim, eu tenho esse livro sobre a história do magnetismo que eu publiquei e que publiquei em português. E agora, em 2025, eu publiquei um outro livro, que é como se fosse uma segunda edição desse livro de história do magnetismo. Aí eu coloquei o meu interesse em magnetismo e o meu interesse em divulgação científica, claro, porque um livro que é de divulgação, ele pode atingir muito mais pessoas. Então, hoje, aqui no CBPF, já encontrei uns alunos que perguntaram sobre esse livro, e um livro que eu publiquei em dezembro pela Springer, que é um livro de história do magnetismo também. E eu tenho um orgulho muito grande pelo fato de vários alunos que trabalharam comigo, que se formaram comigo, escreveram livros também. Eu lembro dois, que o professor Ivan Oliveira tem vários livros, e o professor da Universidade Fluminense,
Qual o nome dele? Agora esqueci o nome dele. Além de físicos, o senhor forma escritores também. Pois é, essa ideia de que os estudantes têm dos livros, eles lidam sempre com livros de autores europeus e americanos, isso sempre me incomodou, porque não autores brasileiros. Então, eu, por sorte, consegui fazer com que meus estudantes escrevessem livros também. Esse professor da UF, que eu estou lembrando, Mário Reis, recentemente colocou num livro que ele fez sobre mecânica quântica, ele, entre as pessoas que ele homenageia, é o meu nome, dizendo que pelo estímulo por escrever livros. Ele fez essa observação que muito me orgulha. A nossa profissão de professores é cheia desses momentos agradáveis e enriquecedores, né? Realmente. O senhor não só divulga, também como cria divulgadores. Divulgadores, exatamente. E depois disso tudo, professor, o que atrai o senhor na ciência ainda? Eu fui evoluindo a minha temática, ela foi naturalmente evoluindo da medida experimental, do estudo experimental desses fenômenos para o estudo teórico desses fenômenos. Então, nos últimos anos, o que eu fiz foi trabalhar em simulações que imitam a fenomenologia magnética e podem levar à previsão de você pode simular e colocando que, sob certas condições, o sistema magnético vai comportar assim assado. Então, o estudo por meio de simulações, ele prevê efeitos novos também. Ele descreve os efeitos já conhecidos e prevê os efeitos novos ou efeitos em condições diferentes daquelas observadas experimentalmente. Então, esse estudo por simulação, ele é muito rico, ele produz um material que os físicos experimentais podem provar ou não, ou desprovar. Então, o estudo simulado de simulações, que é o que eu tenho feito nos últimos anos, ele é muito rico e muito estimulante para teóricos e experimentais. Então, é o que eu tenho feito com alunos, entre outros, um aluno que estudou doutorado, fez doutorado comigo e trabalha hoje em Lima, é o meu correspondente no Peru, e tem o seu próprio grupo lá, e isso é muito gostoso. Professor, para a gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor deixasse uma frase para as próximas gerações aqui dentro do CBPF. Qual seria essa frase? Estudar e ensinar nos fazem felizes. Concordo. Professor Alberto, foi um grande prazer ter o senhor no CBPF, nessa primeira edição da nossa terceira temporada do Conversas. E espero que o senhor continue divulgando a ciência e trazendo novos divulgadores, porque a ciência no Brasil é muito importante. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço a sua presença, o senhor ter aceito o convite. Muito obrigado a você. E esse foi o primeiro episódio da terceira temporada do Conversas CBPF. Até a próxima.